nós vamos expor mais um tema deste livro, Palavras de Vida Eterna. E o tema de hoje, na tarefa da paz. Nós sempre temos por hábito desejar a paz às pessoas, principalmente agora, né, que vai chegando o fim de ano, próximo do Natal. Nós falamos isso até que automaticamente, né, mecanicamente, nós falamos muita paz a você, muita paz. Nós desejamos a paz para todos. Nós aqui, quando encerramos as nossas exposições, nós também dizemos muita paz. E é o desejo de todos nós. Nós desejamos a paz para as nossas famílias, para as nossas comunidades. Precisamos de paz para o nosso íntimo, né? E essa lição de hoje vai nos ajudar justamente nesse trabalho de construir a paz. E nós estávamos estudando este livro e a gente vê que o Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele tem aqui várias lições, inclusive 3 na sequência, falando da paz. Ele tem a lição no sustento da paz, na tarefa da paz, que é essa de hoje, estejamos em paz. São 3 lições em sequência falando da paz. E mais lá na frente tem uma outra que fala paz em casa, que é o nosso reduto doméstico. Então só esse livro aqui são 4 lições falando a respeito da paz, essa paz tão necessária. Todos nós almejamos a paz, todos nós ambicionamos a paz, mas tem um probleminha aí, que raros de nós conseguimos ajudar a paz. Por quê? Nós aprendemos com o Espiritismo que nós temos duas palavrinhas aqui que significam os maiores empecilhos ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Essas 2 palavras são orgulho e egoísmo. Nos ensina a doutrina espírita que são os 2 maiores entraves à nossa evolução, ao nosso crescimento: o orgulho e o egoísmo. O orgulho é justamente a antítese, né, o contrário da humildade. Eu, pessoalmente, considero que conquistar a humildade é um trabalho difícil, porque nós temos ainda vaidades, nós temos orgulhos, não é? A gente ainda tem muitas prepotências, a gente tem muito isso de saber que nós sabemos e o outro não sabe, de querermos impor os nossos ideais, os nossos pensamentos. E a outra palavra, que é o egoísmo, nós já até falamos aqui várias vezes. O egoísmo é algo natural no ser humano, não é? Porque nessa saga evolutiva da humanidade, todos nós que viemos lá do princípio da ignorância, da simplicidade, nós que um dia, lá no passado remoto, né, vivemos nas cavernas como trogloditas, nós que fomos muito mais ignorantes do que somos hoje, não é? A gente certamente, nessa longa caminhada, a gente sempre pensou em nós próprios em primeiro lugar, não é? Nós pensamos naqueles tempos imemoriais, nós pensávamos sempre em salvar a nossa pele em primeiro lugar, ou cuidar da nossa prole em primeiro lugar. Isso é um egoísmo natural, não é? Nós somos assim, naturais. Mas, com o passar do tempo e com a evolução da humanidade, todos nós somos chamados vamos dizer, mudar as coisas, né, para melhor. Nós somos chamados, principalmente todas as religiões concordam nisso, nesse ponto, que nós somos chamados a substituir gradativamente esse nosso egoísmo exacerbado, transformar paulatinamente em fraternidade, né? Todas as religiões concordam, todas elas pregam, ensinam para a humanidade a fraternidade, o amor, né? Que foi o ponto máximo do ensinamento cristão, é o amor e a fraternidade.
Então todos nós temos que trabalhar nesse sentido, para que haja paz, não é? Então, essas duas situações de orgulho e de egoísmo, sempre dificulta esse nosso trabalho na tarefa da paz, na construção da paz. E quando eu digo construção, todos os valores éticos e morais e intelectuais, todos os valores elevados, nós temos que conquistar. Isso não vem de graça, isso é fruto de muito trabalho, de muita perseverança. Assim como nós, pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas desarmonias, pelas nossas escolhas equivocadas diante do nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós escolhemos erradamente, equivocadamente, e nós nos digladiamos uns com os outros, nos desentendemos uns com os outros. Então nós também adquirimos esses maus hábitos, não é? Vícios e maus hábitos foram também adquiridos por nós. Então o grande trabalho da humanidade, e o grande trabalho de cada um de nós, é justamente gradativamente substituir esses valores negativos por outros valores mais elevados. Mas é tudo fruto de muito trabalho, de muita conquista. Não adianta a gente orar e pedir: Deus me dê paz, não é? Porque Deus, como é uma presença íntima em nós, então nós temos que botar Deus para trabalhar, quer dizer, nós temos que trabalhar, não é? Quando Jesus disse: vós sois deuses, então nós somos deuses, nós temos potência para isso, e temos que fazer um trabalho para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. E quando se fala em paz, a primeira ideia que vem à nossa mente é a ausência de guerra. A gente ouve falar em tempos de paz ou em tempos de guerra, mas a humanidade sempre esteve em guerra, não é? Muitas vezes ela muda de lugar, muda de continente, de país, mas sempre há guerra. Desde que o homem é homem na face da terra, existe guerra. Se nós compulsarmos o Velho Testamento, na Bíblia, está cheio de guerra lá. Então o homem ele é belicoso, beligerante. O homem gosta de disputar. Então, quando a gente se refere à guerra, geralmente a gente acha que é um fenômeno atribuído aos desmandos políticos de ditadores cruéis. Principalmente a gente fala guerra, a primeira ideia que vem à nossa mente é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a guerra de tal país contra tal país, e a gente sempre acha que é desmando político de ditadores cruéis. Isso é uma pequena amostra, né? Mas não é só isso, porque nós vivemos em sociedade. Existe uma lei natural que se chama lei de sociedade. Está no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais. Lei de sociedade. Nós todos, a humanidade, vive em sociedade. E a primeira sociedade nossa é o nosso próprio lar. É o grupamento familiar, onde os espíritos se reúnem através da reencarnação, justamente para se acertarem, para apararem as arestas, para corrigirem situações que se prejudicaram uns aos outros, situações equivocadas, para corrigir ódios, mágoas, ressentimentos, ou, por outro lado, o lado positivo, né? Os espíritos se agrupam em família para dar continuidade a projetos de crescimento, de evolução. Os espíritos que se amam, que têm afinidades, eles se agrupam com o intuito de dar prosseguimento a projetos construtivos. Os espíritos querem construir em conjunto. E quando existe o desenvolvimento do amor e da fraternidade, nós nos damos as mãos e não queremos deixar o nosso ente querido para trás. Nós queremos que eles caminhem conosco. Isso faz parte da lei da fraternidade e da lei do amor. Então, como nós vivemos em sociedade, dentro do lar e na sociedade fora do lar, e essa sociedade fora do lar ela é muito ampla, não é?
porque nós nos associamos nas religiões, nos partidos políticos, nos times de futebol, não é? Nas agremiações. Todos nós temos as nossas turmas, onde nós nos enturmamos e nós nos unimos pelas similitudes de pensamento, de gostos. Então nós vivemos em sociedade. Mas, voltando ao que dissemos antes, como nós ainda temos um tanto ainda de orgulho, de egoísmo, nós nos desentendemos algumas vezes ou muitas vezes, porque nós influenciamos uns aos outros. Isso é normal, né? Nós influenciamos aos outros e somos influenciados pelos outros. Existe aí, né, um compartilhamento de influências. E se nós não precatarmos conosco mesmo, com as nossas atitudes, quais são essas influências que nós estamos emitindo de nós? E quais são as influências que nós estamos admitindo dos outros para conosco? São questionamentos que nós temos que fazer na nossa intimidade, essas perguntas que nós temos que fazer no nosso foro íntimo, não é? Todos nós agimos uns sobre os outros. E aí então, vem uma pergunta que Emmanuel faz: o que fazemos nós para sustentar a paz? Quando Emmanuel faz essa pergunta, nós todos temos que fazer a nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo para sustentar a paz? Porque quando nós dissemos dessas guerras que nós nos referimos, a gente vê as guerras em tamanho grande, né? De países contra países. E quantas vezes nós nos esquecemos ou não prestamos atenção nas pequenas guerrinhas íntimas, as guerrinhas que nós temos dentro de nós mesmos, guerras que nós temos conosco mesmo, por muitas vezes desequilíbrios psicológicos, desarmonias íntimas, pessimismo, muitas coisas ruins que a gente não consegue contornar dentro de nós mesmos, que nós não sabemos administrar, porque muitos problemas que temos, muitas vezes são desequilíbrios próprios de nós mesmos, talvez por não compreensão da vida, por não termos uma ampla compreensão da vida. E essa é a proposta do Espiritismo, é dar a nós uma compreensão ampla da vida. Então, existe muitas vezes essa guerrinha interior conosco mesmo, e que muitas vezes ela se extrapola e alcança aqueles que estão no nosso campo de ação, no nosso campo de convivência. Então, quantas vezes os desequilíbrios íntimos nossos afetam aqueles que caminham conosco, principalmente dentro do nosso lar, com os cônjuges, com os filhos, em que entramos em desarmonia, porque ainda nós não conseguimos acerenar, pacificar o nosso íntimo. E nesse afã de querer ter razão sempre, nós queremos sempre vencer o outro, nós achamos que nós sempre temos razão e o outro não, e nós queremos impor o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ser ao outro. Aí acontece a falta da paz. O que é que nós estamos fazendo para manter a paz, para construir a paz? Às vezes a gente pensa que para construir a paz, a gente precisa de um evento grandioso. E não é bem assim. Todas as coisas acontecem pelas minúcias. Na maioria das lições do Espírito Emmanuel, ele sempre cita a natureza, as coisas mínimas. Então, nesse caso aqui, ele diz que, às vezes, se você vai construir uma casa, você já quer ver ela pronta, mas você não dá o devido valor às pequenas coisas, a um prego, a um parafuso, a um pedaço de pau que vai ser colocado na casa, que são minúcias, um tijolo. A gente às vezes não dá valor, você quer dar valor na coisa pronta. E nós, é da mesma forma,
né? Ele diz assim: você gostaria de saborear o fruto daquela árvore, mas você é ansioso, né? Você quer, mas tudo tem um tempo, né? Existe um tempo para todas as coisas. Assim como nós temos a nossa infância, a mais tenra infância, depois nós vamos crescendo, depois nós temos a nossa adolescência, temos a pré-juventude, temos a nossa juventude, a nossa maturidade, e depois nós temos a idade avançada e nós tornamos idosos. Então há um tempo para cada coisa, e muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Assim acontece com a nossa evolução espiritual. Nós somos seres milenares. Nós, como consciências, aquilo que nós chamamos de espírito, alma, isso é consciência de nós próprios. Cada um de nós diz assim: eu tenho consciência de mim mesmo. Eu penso, logo eu existo. Então eu tenho consciência de mim. E essa consciência de mim, e de vocês também, ela tem milênios e milênios e milênios de evolução. Nós estamos aprimorando ao longo dos milênios. Então nós não damos saltos qualitativos muito grandes. Nós vamos dando pequenos saltos, pequenos passos no caminho da evolução. Então, na construção da paz, é a mesma coisa. Observe as minúcias das coisas aparentemente insignificantes. Quais são essas pequenas coisas aparentemente insignificantes? Diz Emmanuel: inicia o teu processo de paz, quer dizer, processo, não vai acontecer de repente, é um processo em construção. Inicia o teu processo de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Bom, Emmanuel disse isso aqui para calar a inquietação. Mas eu me lembrei, nós comentamos sempre isso aqui no grupo de estudos, que existem dois tipos de inquietação. Que existe uma inquietação que é positiva também, e existe essa inquietação negativa. A inquietação positiva é aquela que nos impulsiona ao progresso. Nós costumamos dizer que todo filósofo e todo cientista, ele é inquieto. Ele está sempre com a mente inquieta, porque ele não está satisfeito com aquilo que ele já conquistou, ele quer mais, ele quer buscar. Todo cientista é assim. E todo filósofo também, todo aquele que pensa e que busca na vida, porque nós temos que desenvolver essa capacidade de sermos buscadores. Veja que o Espiritismo nos chama a atenção para isto. Nós não deveremos ser simplesmente crentes passivos. Nós deveremos ser buscadores ativos. Nós devemos nos esforçar para buscar por nós mesmos, para conquistar a nossa autonomia espiritual e caminharmos com os nossos próprios pés, para não ficarmos eternamente na dependência religiosa de cair no céu as coisas. Como diz o próprio Emmanuel, nós somos pedinchões inveterados, nós pedimos muito, é natural que possamos pedir. Não estou dizendo que não devamos pedir, devemos sim, mas os nossos pedidos têm que ser ativos. Nós devemos tomar a iniciativa das coisas, ir em frente, querer e buscar. Dizer para nós mesmos: eu vou conquistar, eu tenho a potencialidade de Deus em mim, eu vou conquistar. Então é um trabalho a longo prazo, mas que exige de nós muita perseverança, muito esforço. Então as coisas não caem de graça simplesmente com reza, com promessa. A gente muitas vezes fala: toma lá, dá cá. Ah, meu Deus, me dê a paz. A gente deseja a paz, a gente quer a paz, mas vamos trabalhar para a paz. Então, como a gente disse aqui, inicia o teu processo de paz, calando a inquietação do teu campo próprio do ser. Esse calar a inquietação, não é essa inquietação que eu disse agora, que é essa inquietação positiva que nos impulsiona ao progresso,
mas a inquietação de querer que a gente seja feliz da noite por dia. Se a gente tem algum problema, a gente vem à casa espírita, ou vai a alguma religião, ou vai a algum psicólogo, algum psiquiatra, e você quer um resultado imediato, você quer resolver o problema imediato, a gente fica inquieto. Aí a gente não observa a lei da natureza, o tempo de amadurecimento dos frutos, né? O trabalho que você tem que ter para cultivar, para cuidar de uma lavoura, para que ela produza frutos. Então é o mesmo trabalho que nós temos que fazer conosco, né? Emmanuel diz que os frutos, eles vêm através do trabalho de uma terra bem produzida, uma terra bem trabalhada. E isso aí, a gente transportando isso aí figurativamente para a nossa intimidade, trabalhar a nossa terra íntima é preparar o nosso terreno. Todos nós aqui que vamos às religiões tradicionais e aqui na própria casa espírita, não é? A gente sempre ouve as parábolas. Não tem a parábola do semeador? Que todos nós conhecemos aqui, sobejamente a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e que as sementes caíram em vários tipos de terreno, terrenos pedregosos, terrenos arenosos, e caiu também no terreno fértil. Mas por quê? O terreno fértil, nós temos que trabalhar, temos que preparar o terreno fértil. Preparar e adubar o nosso terreno íntimo é conquistar valores, é conquistar conhecimento, sabedoria, buscar, esforçar para iluminar as consciências. O Espiritismo não somente pede a nós, mas exige de nós que nós busquemos conhecimento, que nós nos iluminemos. Isso é uma recomendação já do Espírito de Verdade na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a lei maior é nos amarmos uns aos outros, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, nós temos que nos instruir, buscar a instrução, para que a gente possa iluminar as nossas consciências e conhecer a vida, saber da vida. Qual é o propósito maior da vida? É a felicidade de todos nós, né? A autonomia como espíritos imortais que somos, não é? Num primeiro momento, nós necessitamos sim da tutela das religiões, das filosofias, né, dos orientadores de todo tipo, sejam eles religiosos ou profissionais. Nós necessitamos de uma ajuda num primeiro momento, sim, nos primeiros passos. Nós necessitamos, assim como a gente vai à escola, a gente precisa dos mestres. Mas se nós não aplicarmos por nós mesmos, não adianta simplesmente a gente frequentar as aulas numa escola, se a gente não vai para uma biblioteca, não pesquisa, não faz trabalho de campo, não busca, não se esforça, não adianta, a gente não cresce. Assim são as religiões, as filosofias, o próprio Espiritismo. Eles nos ajudam, nos dão um impulso inicial, nos mostram uma diretriz, um caminho, mas se nós não fizermos a tarefa de casa, é a tarefa que temos que fazer para dentro de nós mesmos, buscando conhecimento e se esforçar, a gente vai caminhar muito devagar, a gente vai se manter sempre na dependência. Eu costumo dizer no nosso grupo de estudo, fazer uma pergunta: a que veio o Espiritismo? É uma pergunta. A que veio o Espiritismo? Não veio, certamente, para nos deixar na mesma situação de dependência, de subserviência aos espíritos, aos santos, a quem quer que seja, a um pretenso Deus que está lá no céu. Não é a isso que o Espiritismo veio. O Espiritismo veio para te dar a carta de alforria, para te libertar do jugo das religiões, porque as religiões, muito embora elas sejam boas até um certo ponto, a partir daquele ponto elas se tornam limitadoras da consciência humana. Não te permite dar asas à imaginação e caminhar por si mesmo. Mas o Espiritismo veio para isso, para te dar as premissas, para te dar as linhas mestras, para que você adquira autonomia e caminhe pelos seus próprios pés, para que você atinja a tua maioridade espiritual, porque os espíritos amigos,
Os espíritos realmente evoluídos, esses são humildes, e eles dispensam bajulação e idolatria, dispensam. Eles querem mais é que nós nos tornemos iguais a eles, eles querem mais que nós cresçamos, que nós sejamos maiores de idade, caminhemos por nós mesmos, que nós não fiquemos aí na barra da saia deles. Não é isso que eles querem, e é o que se vê, é o que a gente se vê comumente nas religiões todas, e muito embora às vezes aconteça no meio espírita também, muita dependência, e muita idolatria e bajulação. Os espíritos evoluídos não querem isso, eles se sentirão felizes se nós crescermos, se nós nos tornarmos autônomos. Então, não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Não haverá paz. Perguntamos, o que é uma nação? O próprio Espírito Emmanuel faz essa pergunta. O que é uma nação? A gente pega lá o mapa, aqui é o Brasil, aqui é a Argentina e tal. O que é uma? São nações, não é? Mas o que é uma nação? Não é um conglomerado de cidades? Muitas cidades não formam uma nação? E o que é que forma uma cidade? Não são muitas casas físicas que formam uma cidade. O que é que tem dentro dessas casas físicas? Seres humanos, espíritos reencarnados. Nesses seres humanos são espíritos reencarnados. Desta forma, a harmonia da vida começará no íntimo de cada ser. Já se disse que a família é a célula máter da sociedade. Se nós podemos construir e constituir uma família harmonizada, uma família pacificada, é difícil, claro que é difícil. Não estou dizendo aqui que é fácil, né? Porque nós temos os nossos orgulhos, as nossas vaidades ainda. Nós todos estamos em crescimento, então é difícil, mas é um trabalho que nós temos que realizar dentro de casa, porque de dentro de casa é que vai extrapolar para a sociedade os valores. Então, se nós temos uma família, vamos dizer assim, regularmente harmonizada, porque é difícil, né, a gente dizer assim que uma família é totalmente harmonizada, é difícil, mas vamos dizer que nós podemos ter assim, razoavelmente, um certo equilíbrio dentro da nossa casa. Isso vai se extrapolar para o trato com os nossos vizinhos, os nossos semelhantes na sociedade onde vivemos. Então a gente começa a construir a paz de baixo para cima, né? A gente colocou aqui duas questões, descendência e ascendência. A gente está estudando aí, aos domingos, a questão da cura, né? A questão da cura. E lá nós aprendemos que tudo a consciência é que comanda tudo. Então é uma descendência, vem do alto das nossas consciências e aquilo vai comandando o nosso corpo físico, a nossa mente, nosso raciocínio, tudo, né? Aqui, essa descendência muitas vezes pode acontecer com a nossa prepotência, como a gente disse antes. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a gente quer impor do alto para baixo, para os outros, o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ser. Quando é exatamente o contrário, é de baixo para cima que deve começar a paz. E esse de baixo para cima são aquelas pequenas coisas que aparentemente são insignificantes, que são as nossas posturas diante da vida, não é? É agir de baixo para cima, porque muitas vezes a gente quer impor de cima para baixo, e nós devemos ao contrário, agir de baixo para cima. Como é que a gente vai agir de baixo para cima? É um agir pessoal, cada um de nós temos que agir, de que forma? Por essas pequeninas coisas do dia a dia, a cooperação silenciosa,
você estar sempre pronto a servir aos semelhantes, silenciosamente, sem impor condições, sem cobranças, sem nada. Despretensiosamente nós temos que servir, não é? Já diz as letras evangélicas que Jesus disse assim: eu vim para servir e não para ser servido. Então, que nós tomemos isso como lição, que nós possamos cooperar silenciosamente, sem alarde. A consolação que esclarece, não é? O Espiritismo é chamado de um consolador, não é? Eu digo que, de maneira geral, todas as religiões são consoladoras, não é? Uma conversa amiga com alguém que esteja psicologicamente equilibrado, essa pessoa é um consolador. Quando você tem grandes problemas e você precisa de um ombro amigo para desabafar os seus problemas, esta pessoa que te ouve é um consolador. O Espiritismo é um consolador? É, porque mostra a grandeza da vida, mostra a continuidade da vida, né? Mostra o encadeamento de situações que compõem o nosso roteiro evolutivo. Então o Espiritismo é um consolador porque esclarece, porque abre a nossa mente e nos mostra o futuro. A tolerância. Já tem aquela célebre frase no Espiritismo que diz o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus? 3 coisinhas, né? Benevolência para com todos. E às vezes a gente não tem benevolência. Qualquer coisinha que acontece, a gente já estrila, vamos dizer assim, já se desarmoniza. Basta alguém contrariar as nossas vontades, as nossas mentes, a gente já se desarmoniza com outra pessoa. Então o verdadeiro sentido da caridade principia com a benevolência para com as pessoas. A outra situação é a indulgência para com as imperfeições alheias, porque todos nós somos imperfeitos, não é? E a gente tem que ter indulgência, quer dizer, você aceitar a imperfeição do outro, se colocar na posição do outro, para entender que nós também temos imperfeições, que se nós temos o dever de tolerar a imperfeição do outro, o outro vice-versa, o outro também tem que tolerar a nossa imperfeição. É recíproco, não é? Perdão das ofensas. É muito comum nós dizermos assim: não leva o desaforo para casa. Bateu, levou. Quantas pessoas dizem isso? Mas pessoas que ainda não desenvolveram uma sensibilidade, um entendimento das coisas. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Porque grande parte das desarmonias universais, vamos dizer, do nosso planeta Terra, que grande parte das desarmonias, da falta de paz, é justamente por isso, por não termos benevolência e não perdoarmos, por guardarmos ressentimentos, guardarmos mágoas e ódios. E o que é pior, como nós sabemos que somos eternos, muitos espíritos desencarnam nessas situações lamentáveis e carregam no íntimo das suas consciências essa falta de perdão, essa animosidade, e levam para o mundo espiritual, porque nós deixamos o nosso corpo físico e continuamos a ser nós mesmos, e vivemos e continuamos com o nosso peso na consciência. Mas acontece que o peso na consciência também ele só vai acontecer no momento em que nós despertarmos para a responsabilidade. Porque enquanto estivermos ainda imaturos, enquanto formos espíritos ainda grosseiros, que não tivermos essa sensibilidade, nós estaremos pouco ligando se estamos guardando mágoa, ressentimento, falta de perdão, porque a gente não se tocou a respeito disso ainda. Isso é o maior veneno que o espírito pode carregar.
Se nós queremos nos envenenarmos a nós mesmos, guardemos mágoa, guardemos ressentimento, porque nós vamos nos envenenar a nós mesmos. Porque dizem os espíritos amigos e os ensinamentos espíritas, que quando nós perdoamos verdadeiramente, esquecemos as ofensas, nós nos desvencilhamos, nós quebramos as algemas, porque aquele que não perdoa cria algemas com o outro, ele se torna prisioneiro de uma situação que não se liberta. Então cabe a cada um de nós, na tarefa da paz, que é o nosso tema de hoje, na construção da paz, principiarmos esse trabalho de dentro de nós para fora. É fazermos esse trabalho dificílimo, por sinal, de fazermos essa luta interna conosco mesmo, né? Isso inclusive tem uma analogia isso aí com aquela citação de Jesus nos Evangelhos, quando ele diz que eu não vim trazer a paz. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu vim trazer a espada. Né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo tem como título Moral Estranha. Estranho, né? Jesus fala assim, eu não vim trazer a paz, não, eu vim trazer a espada. Então a gente tem que entender isso aí, psicologicamente, profundamente. Né? Porque essa espada aí, ela significa o ensinamento da Boa Nova. Essa espada é uma ferramenta que nós vamos ter que aplicar dentro das nossas próprias ignorâncias, das nossas próprias imperfeições. Ela significa uma guerra que nós temos que travar conosco mesmo, com as nossas imperfeições que estão ali incrustadas milenarmente. É um trabalho a longo prazo, que demanda muito esforço, muita perseverança de todos nós. É uma recomendação para todos nós, não é? A gente que está aqui, falando isso aqui, estudando isso aqui, a gente diz para a gente mesmo, isto é para mim, em primeiro lugar. Eu estou aprendendo isso aqui, pretendo fazer esforços nesse sentido. Pretendo fazer esforços. E a gente tem que sempre bater nessa mesma tecla. Isso tem que se tornar um mantra na nossa vida. A gente tem que repetir sempre isso, para que isso fique gravado na nossa mente, para que a gente não esqueça dessas recomendações que nós temos que trabalhar de dentro para fora. Temos que começar de nós mesmos, antes de querer impor para o outro. Nós temos que trabalhar pelo exemplo, ser exemplo, para que a gente possa dar a nossa pequena fatia de contribuição para a construção da paz, na tarefa da paz. E para não ser repetitivo, muita paz a todos. Muito obrigado.